O encontro inesperado. O trânsito estava lento naquela tarde quente, o tipo de calor que fazia o asfalto parecer derreter sob o sol. Dentro de um carro de luxo preto, com vidros levemente escurecidos e interior impecável, estava Marcos. Terno alinhado, relógio caro, olhar cansado. Ele tamborilava os dedos no volante, impaciente, enquanto observava a rua simples à sua volta. Barracas improvisadas, casas humildes, crianças correndo descalças. Um cenário muito distante da realidade em que ele vivia agora, mas curiosamente não era a primeira vez que ele passava por ali. Algo naquela região sempre o fazia desacelerar, como se o passado ainda estivesse escondido em algum canto. O carro à frente finalmente andou alguns metros, e Marcos soltou um leve suspiro. Foi quando, quase sem perceber, seus olhos se desviaram para o lado da rua. E então, tudo parou. Seu corpo travou. Seus olhos se fixaram. Seu coração disparou. Ali, sentada em um banquinho simples, atrás de uma mesinha, improvisada com doces caseiros, organizados em potes transparentes, estava ela. Andrea. Por um segundo, sua mente recusou a informação. Não podia ser. Não ali. Não daquele jeito. Ela estava diferente. Mais madura, talvez. Mas ainda tinha os mesmos traços delicados. O mesmo olhar profundo. Só que agora havia algo a mais. Um peso. Um cansaço silencioso que não existia antes. Ela usava roupas simples, o cabelo preso de forma prática e atendia clientes com um sorriso educado, mas distante. Marcos sentiu o ar faltar. Quantos anos tinham se passado? 5, 6? Talvez mais. E ele nunca mais a tinha visto. Nunca procurou. Nunca teve coragem. O som de uma buzina atrás dele o trouxe de volta à realidade, mas seus olhos não conseguiam sair dela. Foi quando ele notou. Ao lado de Andrea, estava um menino. Cerca de 7 anos. Pequeno, magro, segurando um doce nas mãos, observando o movimento da rua com curiosidade infantil. Mas não foi isso que chamou a atenção de Marcos. Foi o rosto, os traços, os olhos. Marcos piscou algumas vezes, como se aquilo fosse um truque da sua mente. Não podia ser. Ele inclinou levemente o corpo para a frente, tentando enxergar melhor. Seu coração agora batia tão forte que parecia ecoar dentro do carro. O menino virou o rosto por um instante. E foi o suficiente. Marcos sentiu um choque percorrer seu corpo inteiro. Era como se estivesse olhando para uma versão mais jovem de si mesmo. O mesmo formato de rosto. O mesmo olhar. Até o jeito de franzir levemente a testa. Isso não é possível, murmurou quase sem voz. O trânsito voltou a andar, mas Marcos não reagiu. O carro atrás buzinou de novo, mais insistente dessa vez. Ele ignorou. Seus olhos continuavam presos naquela cena. Andrea agora se abaixava para falar algo com o menino. O jeito como ela tocava o rosto dele. O cuidado. A proteção. Aquilo mexeu com algo profundo dentro dele. Algo que ele não sentia há muito tempo. Culpa. Um aperto forte tomou seu peito. Memórias começaram a invadir sua mente sem pedir permissão. A mansão. Os corredores silenciosos. Os encontros escondidos. Os olhares. As promessas que nunca foram cumpridas. E o dia em que tudo acabou. Ele fechou os olhos por um segundo, tentando afastar aquilo. Mas quando abriu novamente, eles ainda estavam lá. Reais. Perto. Vivos. E aquele menino? Marcos passou a mão no rosto nervoso. Sua respiração estava irregular agora. A mente tentando encontrar qualquer explicação lógica. Mas havia apenas uma. Uma única possibilidade que fazia sentido. E que, ao mesmo tempo, era impossível de ignorar. Não. Ele sussurrou, sentindo o coração apertar ainda mais. Não pode ser. Mas no fundo, ele já sabia. Sem perceber, sua mão girou o volante, encostando o carro mais à frente, ainda com os olhos fixos pelo retrovisor. Ele precisava confirmar. Precisava chegar mais perto. Precisava entender. Porque se aquilo fosse verdade, se aquele menino fosse quem ele estava pensando, então sua vida inteira ia mudar a partir daquele momento. O motor do carro ainda estava ligado. Mas Marcos já não pensava em compromissos, reuniões ou dinheiro. Pela primeira vez em muitos anos, algo realmente importante estava diante dele, e ele não podia simplesmente ir embora. Do outro lado da rua, o menino riu de alguma coisa. Um riso leve, inocente. E sem saber, aquele som atravessou direto o coração de Marcos. O passado escondido. Antes de carros de luxo, reuniões milionárias e respeito no mundo dos negócios, Marcos era apenas o filho de uma família rica tentando provar que era mais do que um sobrenome. A mansão onde morava era enorme, fria e silenciosa na maior parte do tempo. Tudo ali funcionava perfeitamente, menos as relações. Seu pai era rígido, sua mãe distante,
E Marcos vivia no meio disso tudo, cercado de luxo, mas vazio por dentro. Foi nesse cenário que Andréia apareceu. Ela tinha pouco mais de 20 anos quando começou a trabalhar na casa. Vinha de uma realidade completamente diferente, simples, batalhadora, com um jeito doce que contrastava com o ambiente formal da mansão. No começo era apenas mais uma funcionária, discreta, educada, quase invisível, mas não para Marcos. Ele começou a reparar nos pequenos detalhes. O jeito como ela organizava tudo com cuidado, como tratava todos com respeito, mesmo quando não recebia o mesmo em troca. E, principalmente, o sorriso. Um sorriso verdadeiro, coisa rara naquele lugar. Os encontros começaram por acaso. Um bom dia aqui, um olhar mais demorado ali, até que, sem perceber, aquilo virou rotina. Marcos passou a descer mais vezes para a cozinha, inventar motivos para cruzar com ela, puxar conversas simples que, aos poucos, foram ficando mais longas, mais pessoais. Andréia no início evitava. Ela sabia que aquilo não era certo, sabia o risco, mas havia algo em Marcos que quebrava suas defesas. Talvez a forma como ele a tratava como gente, não como alguém inferior. E assim, aconteceu. De forma silenciosa, escondida, proibida. Os encontros passaram a acontecer longe dos olhos da família, nos fundos da casa, na área de serviço, em momentos roubados do dia. Olhares intensos, conversas profundas, toques rápidos que diziam mais que palavras. E quando perceberam, já era tarde demais. Eles estavam envolvidos. De verdade. Marcos pela primeira vez sentia algo real. Algo que dinheiro nenhum podia comprar. Com Andréia, ele não precisava provar nada. Ele podia ser ele mesmo. Mas o mundo deles não permitia aquilo. E o erro foi acreditar que poderiam esconder para sempre. Tudo desmoronou em uma tarde. A mãe de Marcos descobriu. Ninguém nunca soube exatamente como. Mas bastou um olhar atravessado, uma desconfiança, e pronto. A verdade veio à tona como uma explosão. A reação foi imediata, fria, cruel. Andréia foi chamada na sala principal da mansão. Sozinha, sem chance de se explicar, sem direito a nada. Marcos tentou intervir, tentou defender, mas foi inútil. Isso é um absurdo. Uma funcionária? A voz da mãe dele ecoava pela casa, carregada de desprezo. Andréia ficou em silêncio, cabeça baixa, segurando as lágrimas que insistiam em cair. Marcos nunca esqueceu aquele olhar. Não era só tristeza, era decepção. E talvez despedida. Naquele mesmo dia ela foi mandada embora, sem aviso, sem apoio, sem nada. Marcos tentou procurá-la depois, mas já era tarde. Ela havia sumido, como se nunca tivesse existido. E o pior de tudo, ela levou um segredo com ela. Um segredo que Marcos nunca imaginou. Os dias viraram semanas, as semanas viraram anos. E com o tempo, ele fez o que muitas pessoas fazem quando algo dói demais. Enterrou o passado, se jogou no trabalho, construiu fortuna, virou alguém importante. Mas lá no fundo, Andréia nunca foi completamente esquecida. Havia sempre uma memória, um pensamento, um e se, que surgia nos momentos mais silenciosos. E agora, anos depois, ela estava ali, naquela rua simples, na frente dele, não mais como lembrança, mas como realidade. E ao lado dela, um menino que não deveria existir. Ou melhor, que ele nunca soube que existia. Marcos abriu os olhos lentamente dentro do carro, ainda tentando processar tudo. Seu passado, que ele acreditava estar enterrado, acabava de voltar. E não voltou sozinho. A desconfiança. Marcos não conseguiu ir embora. Mesmo depois de tudo que viu. Mesmo com a mente confusa e o coração acelerado, algo dentro dele simplesmente se recusava a deixar aquele lugar. Ele dirigiu por alguns metros, parou, respirou fundo e tomou uma decisão impulsiva. Voltou. Estacionou o carro um pouco mais à frente, em um ponto discreto da rua, onde ainda podia observar sem chamar muita atenção. Seu olhar estava fixo, não em Andréia, mas no menino. Agora ele prestava atenção em tudo. Cada movimento, cada expressão, cada detalhe. O garoto brincava com um carrinho velho no chão, desenhando caminhos imaginários na calçada rachada. De vez em quando olhava para Andréia como se buscasse aprovação, carinho, segurança. E ela sempre respondia com um olhar atento, protetor, instintivo. Marcos sentiu algo estranho no peito. Aquilo não era só cuidado de mãe. Era ligação. Ele engoliu seco. Calma. Você pode estar confundindo as coisas. Sussurrou para si mesmo, tentando manter a razão. Mas quanto mais olhava, mais difícil ficava negar. O formato do rosto, o jeito de inclinar a cabeça, até a forma como o menino observava o mundo ao redor, era familiar demais.
incomodamente familiar. Marcos passou a mão no volante, apertando com força. Aquilo não podia ser coincidência. Ou podia? Ele precisava chegar mais perto. Sem pensar muito, abriu a porta do carro e desceu. O calor da rua o atingiu imediatamente, mas ele mal percebeu. Seus passos eram lentos, calculados, como se cada metro percorrido o aproximasse de uma verdade que ele ainda não estava pronto para encarar. Quando chegou até a barraca, Andréia ainda não tinha notado sua presença. Ela organizava alguns potes de doce distraída. Já o menino foi o primeiro a olhar. Os olhos se encontraram. E naquele instante algo mudou. Foi rápido, silencioso, mas intenso. O garoto franziu levemente a testa, curioso. Como se também sentisse que havia algo diferente naquele homem. Marcos travou por um segundo. Era como se estivesse diante de um espelho do passado. Moço vai querer doce? A voz do menino quebrou o silêncio. Simples, direta, inocente. Mas para Marcos, soou como um impacto. Ele demorou um segundo para responder. Eu quero sim. Sua voz saiu mais baixa do que o normal. Andréia levantou o olhar. E quando viu quem estava ali, o mundo dela parou. O sorriso desapareceu na mesma hora. Seu corpo ficou rígido, os olhos arregalados, cheios de surpresa e medo. Marcos! O nome escapou quase como um sussurro, carregado de anos não resolvidos. Ele apenas assentiu de leve, sem conseguir dizer muita coisa. O silêncio entre os dois era pesado, denso, cheio de passado. Mas quem quebrou aquele momento foi o menino. Mãe, você conhece ele? Andréia hesitou. Por um segundo, parecia não saber o que responder. Marcos sentiu aquilo como uma pontada. Conhecido antigo. Depois de tudo, era isso que ele era agora. Mas ele não estava ali para discutir o passado. Não ainda. Seus olhos voltaram para o menino. Mais uma vez, mais profundamente. Qual o seu nome? Perguntou, tentando soar natural. André, respondeu o garoto sem hesitar. Marcos congelou por dentro. André, o nome ecoou na sua mente. Forte, direto, quase como um sinal. Ele engoliu seco. Quantos anos você tem? 7. 7. Marcos fez as contas automaticamente. E o resultado fez seu coração disparar ainda mais. Era possível. Totalmente possível. Agora não era mais só impressão. Não era mais só aparência. Os números começavam a encaixar. Perfeitamente. Ele levantou o olhar lentamente para Andréia. Dessa vez não havia dúvida no seu olhar. Só uma pergunta silenciosa. Pesada. Direta. Ela entendeu. Claro que entendeu. Seus olhos se encheram de tensão. Ela desviou o olhar rapidamente, como se quisesse fugir daquela conversa antes mesmo que ela começasse. Mas já era tarde. A dúvida já estava viva. E crescendo. Marcos respirou fundo. Seu coração batia forte. Sua mente gritava por respostas. E, pela primeira vez desde que chegou ali, ele não queria mais suposições. Ele queria a verdade. O segredo de Andréia. O ar parecia mais pesado. Andréia não conseguia encarar Marcos por muito tempo. Seus olhos fugiam. Suas mãos se moviam rápido demais, organizando coisas que já estavam organizadas. Qualquer coisa, para evitar aquele momento. Mas não dava mais. Ele estava ali, na frente dela. E agora, olhando para o filho dela daquele jeito, Marcos percebeu. Percebeu o nervosismo. Percebeu o desvio de olhar. Percebeu o medo. E aquilo só confirmava o que ele já começava a suspeitar. Andréia. A voz dele saiu firme, mais baixa. A gente precisa conversar. Ela respirou fundo, mas não respondeu. Agora não, Marcos. Disse rapidamente, ainda sem olhar para ele. Eu tô trabalhando. Tentativa clara de encerrar ali. Mas Marcos não saiu. Não dessa vez. Eu espero. Respondeu direto. O silêncio voltou a se instalar. Pesado. Desconfortável. André, sem entender a tensão, observava os dois com curiosidade. Mãe, o que está acontecendo? A voz do menino cortou o clima. Andréia se abaixou rapidamente, forçando um sorriso. Nada, meu amor. Só conversa de adulto. Mas Marcos continuava olhando, esperando, sem desviar, sem recuar. Os minutos passaram devagar. Cada cliente que chegava parecia uma eternidade. Cada segundo aumentava ainda mais a pressão. Até que finalmente, Andréia não aguentou. André, vai ali comprar água para mamãe. Vai, disse entregando algumas moedas. O menino hesitou. Mas, vai, filho. Ela insistiu com um tom mais firme. Ele acabou indo. E assim que se afastou, o mundo pareceu ficar em silêncio. Agora eram só os dois. De novo, como anos atrás, mas completamente diferentes. Andréia levantou devagar. Os olhos finalmente encontraram os de Marcos. E ali não havia mais fuga. Só a verdade presa. O que você quer? Perguntou seca, mas com a voz levemente trêmula.
Marcos deu um passo à frente. Eu acho que você sabe. Ela engoliu seco. Você tá confundindo as coisas. Resposta rápida demais. Pronta demais. E isso entregava tudo. Não tô. Ele rebateu com mais firmeza. Eu fiz as contas. Silêncio. O tipo de silêncio que fala mais do que qualquer palavra. Andréia cruzou os braços tentando se manter firme. Mas seus olhos já começavam a brilhar. Isso não muda nada, Marcos. Aquilo foi como uma confirmação indireta. O coração dele disparou. Então muda o que, Andréia? A voz dele falhou pela primeira vez. Você ia simplesmente... Nunca me contar? Ela respirou fundo. E então, explodiu. Me contar o quê? Disse agora olhando direto para ele. Me diz, o que você ia fazer, hein? Marcos ficou em silêncio, surpreso com a reação. Você acha que eu tive a escolha? Continuou ela, a voz carregada de dor. Eu fui mandada embora. Humilhada, sozinha. Cada palavra era como um golpe. Eu não tinha para onde ir. Não tinha apoio. Não tinha nada. Os olhos dela agora estavam cheios de lágrimas. Mas ela não parava. E você... Ela apontou levemente para ele. Você desapareceu. Aquilo atingiu Marcos em cheio. Eu tentei te encontrar. Tentou pouco. Ela cortou firme. Porque quem quer, encontra. Silêncio. Pesado. Doloroso. Marcos não tinha resposta. E talvez, no fundo, ela estivesse certa. Andréia respirou fundo, tentando se recompor. Mas agora já era tarde. A emoção já tinha vindo à tona. Quando eu descobri que estava grávida, sua voz quebrou. Eu já não tinha mais ninguém. O mundo de Marcos pareceu girar mais devagar. Ali estava. A verdade. Sem rodeios. Sem dúvidas. Eu tive que aprender tudo sozinha. Tive que ser forte. Por ele. Ela olhou na direção onde André tinha ido. Um olhar cheio de amor. De luta. De tudo que ela enfrentou. Marcos passou a mão no rosto, completamente abalado. Você devia ter me contado... Disse quase em um sussurro. Ela riu de leve. Mas não era um riso de humor. Era de dor. Pra quê, Marcos? Silêncio. Pra você assumir? Ela continuou. Ou pra sua família me humilhar de novo? Ele não respondeu. Não conseguiu. Porque no fundo, ele também não sabia. Andréia enxugou rapidamente as lágrimas. E voltou a ficar firme. A vida seguiu. Disse com mais controle. Eu criei meu filho. Sozinha. Mas então, ela deu um passo mais perto. E dessa vez a voz saiu mais baixa, mais intensa. E ele não precisa de alguém que apareceu agora só porque descobriu. Aquilo foi direto no coração de Marcos, sem defesa, sem proteção. Mas antes que ele pudesse responder, uma voz ao fundo interrompeu. Mãe, voltei. André estava de volta, correndo com a garrafinha na mão. Inocente, sem saber de nada. André se afastou rapidamente limpando o rosto, voltando ao papel de sempre. Mas Marcos não era mais o mesmo. Agora ele sabia. Não era mais suspeita. Não era mais dúvida. Era real. E aquilo mudava tudo. O impacto. O mundo ao redor continuava o mesmo. O barulho dos carros passando. Pessoas andando pela rua. Vozes ao fundo. Vida acontecendo normalmente. Mas para Marcos, tudo tinha ficado distante. Abafado. Como se ele estivesse submerso. Ele permaneceu parado, sem dizer nada, enquanto André voltava animado, entregando a garrafinha de água para a mãe. Aqui, mãe. André sorriu, tentando esconder tudo o que tinha acabado de acontecer. Obrigada, meu amor. Mas Marcos não conseguia tirar os olhos do menino. Agora não era mais curiosidade. Nem dúvida. Era algo muito maior. Era reconhecimento. Cada detalhe parecia gritar dentro da mente dele. O jeito de sorrir. O formato do rosto. A forma como segurava a garrafa com as duas mãos. Era como se estivesse vendo pedaços de si mesmo ali. Vivos. Respirando. Crescidos. Sem ele. Um aperto brutal tomou seu peito. 7 anos. 7 anos de aniversários que ele não viu. De primeiras palavras que ele não ouviu. De quedas, medos, risadas. Tudo perdido. Irrecuperável. Marcos desviou o olhar por um instante, tentando respirar. Mas não adiantava. A verdade já tinha se instalado dentro dele. Pesada. Definitiva. Ele voltou a olhar. E dessa vez, André também o observava. Com curiosidade. Sem medo. Você vai levar doce, moço? Perguntou o menino com simplicidade. A voz inocente atravessou Marcos de um jeito que ele não esperava. Ele forçou um leve sorriso. Vou sim. Mas sua mente estava longe dali. Ele pegou qualquer coisa da mesa, sem nem ver direito. Seus dedos tremiam levemente ao pegar o dinheiro. Andréia percebeu. Claro que percebeu. Mas não disse nada. Porque agora não havia mais o que esconder. Marcos entregou o dinheiro. E por um segundo seus dedos tocaram os de Andréia. Rápido!
mas suficiente. Um passado inteiro passou entre eles naquele pequeno contato. Ele puxou a mão de volta. Respirou fundo, e então, sem conseguir segurar mais, voltou a olhar para o menino. Mais uma vez, mais profundamente, como se tentasse recuperar, naquele único instante, tudo o que perdeu. André, chamou com a voz baixa. O menino olhou na hora. Oi? Marcos hesitou, mas a pergunta escapou. Você mora aqui perto? Andrea fechou os olhos por um segundo, percebendo onde aquilo ia dar. Moro ali, o menino respondeu, apontando para uma rua simples logo à frente. Natural, sem peso, sem saber de nada. Marcos assentiu devagar, guardando cada detalhe, cada informação. Como alguém que tentava montar um quebra-cabeça que deveria ter sido resolvido anos atrás. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Era pesado de verdade, cheio de coisas não ditas. Até que Marcos falou, baixo, quase quebrado. Eu perdi tudo isso? Andrea ouviu, mas não respondeu, porque não havia resposta que resolvesse aquilo. Marcos passou a mão no rosto claramente abalado. 7 anos. Ele continuou, mais para si mesmo do que para ela. Eu não estava em nada. Sua voz falhou. Ele engoliu seco, tentando manter o controle, mas não conseguiu completamente. Pela primeira vez em muito tempo, o homem forte, milionário, bem-sucedido, parecia pequeno, fragilizado. Eu nem sabia que ele existia, disse com um peso enorme na voz. Andrea fechou os olhos por um segundo, porque apesar de tudo, aquilo também doía nela. Mas a vida tinha sido dura demais para permitir fraqueza agora. E agora sabe, respondeu firme, mas sem agressividade. Marcos levantou o olhar. Os olhos dele estavam diferentes. Não era mais só choque, agora tinha algo a mais. Arrependimento e necessidade. Eu preciso fazer parte disso, disse direto, sem rodeios. Andrea não respondeu na hora. Ela apenas olhou para ele. Longo, profundo, como se estivesse tentando entender se aquelas palavras eram verdadeiras ou só impulso, porque ela já tinha visto promessas antes e sabia o preço de acreditar nelas. André, sem entender nada, apenas olhava os dois, curioso. Mãe, ele vai voltar aqui? A pergunta simples caiu como uma bomba. Andrea desviou o olhar por um segundo. Pensou, respirou fundo e então respondeu. Não sei, filho. Mas Marcos deu um passo à frente, dessa vez com decisão. Eu vou. O silêncio que veio depois não era mais de dúvida, era de mudança, porque a partir daquele momento, nada mais seria como antes. A tentativa e a dor. Marcos não dormiu naquela noite, deitado em uma cama enorme, em um quarto silencioso e impecável. Ele encarava o teto, mas sua mente estava longe dali. Só havia uma imagem. O menino. André. O sorriso. O olhar. A voz chamando o moço. Aquilo se repetia sem parar. E junto com isso, vinha o peso. O peso de tudo que ele não viveu. O peso de tudo que ele perdeu. Quando o sol começou a nascer, Marcos já estava de pé. Sem pensar 2 vezes, se arrumou rápido, entrou no carro e voltou para o mesmo lugar. A mesma rua, a mesma calçada, a mesma barraca simples. Mas dessa vez, ele não ficou dentro do carro. Ele desceu direto. Decidido. Andrea já estava lá, organizando os doces como no dia anterior. Quando viu Marcos se aproximando, seu semblante fechou na hora. Ela já sabia que aquilo não tinha acabado. Você voltou, disse sem surpresa. Eu disse que voltaria, respondeu ele com firmeza. Mas antes que qualquer clima pesado se formasse, mãe, a voz de André surgiu animada. Ele veio correndo, com um sorriso no rosto, mas parou ao ver Marcos. Ficou em silêncio por um segundo, observando. Você voltou mesmo, disse o menino com curiosidade. Marcos tentou sorrir. Voltei. Dessa vez ele não queria só observar, ele queria tentar. De verdade, ele se abaixou levemente, ficando mais próximo da altura do garoto. Eu trouxe uma coisa para você, disse pegando uma pequena sacola do carro. Andrea imediatamente ficou tensa. Marcos. Mas ele já tinha entregado. André pegou, curioso. Abriu devagar. Era um carrinho novo, bonito, brilhante. Muito diferente daquele velho que ele usava na calçada. Os olhos do menino brilharam. Nossa, por um segundo, parecia que tudo ia dar certo. Mas então, o brilho diminuiu. O sorriso desapareceu aos poucos. E ele levantou o olhar para Marcos. Sério? Por que você está me dando isso? A pergunta veio direta, sem inocência, sem distração. Marcos travou por um instante. Não esperava aquilo. Eu só quis te dar um presente. André ficou em silêncio por alguns segundos, segurando o carrinho, pensando. E então, devolveu. Eu não posso aceitar. Aquilo bateu forte. Por quê?
Marcos perguntou confuso. O menino respondeu sem hesitar. Minha mãe falou para não aceitar coisa de quem a gente não conhece. Silêncio. Pesado. Andréia desviou o olhar, mas não interferiu. Porque aquela resposta dizia tudo. Marcos sentiu como se algo apertasse ainda mais seu peito. Mas a gente pode se conhecer? Ele tentou com cuidado. André balançou a cabeça. Não. Simples assim. Direto. Sem espaço. Meu pai já foi embora faz tempo. Continuou o menino. Minha mãe disse que ele nunca quis ficar. Aquilo foi como uma facada. Sem aviso. Sem defesa. Marcos ficou completamente sem reação. Cada palavra ecoava dentro dele. Nunca quis ficar. Ele passou a mão no rosto, tentando disfarçar o impacto. Mas não dava. A dor estava ali, escancarada. Ele não voltou? O menino continuou. Com uma sinceridade que só uma criança tem. Então não precisa voltar agora. Silêncio absoluto. O tipo de silêncio que pesa no ar. Andréia fechou os olhos por um segundo. Aquilo também doía nela. Mas era a realidade que ela tinha construído para proteger o filho. Marcos respirou fundo. Se abaixou um pouco mais. Agora não havia mais postura de homem rico. Nem de alguém poderoso. Só alguém tentando consertar algo quebrado. Eu sei que você tem razão. Disse com a voz baixa. Mas às vezes, as pessoas erram. André não respondeu. Apenas observou. E às vezes, elas querem consertar, continuou Marcos. O menino ficou em silêncio. Mas dessa vez, não desviou o olhar. Havia dúvida ali. Pequena, mas havia. Andréia percebeu. E isso a deixou ainda mais tensa. Porque ela sabia. Era assim que começava. Marcos se levantou devagar, respeitando o espaço, respeitando o tempo, mas sem desistir. Eu não vou te obrigar a nada, disse olhando para André. Só quero uma chance. O menino não respondeu, mas também não rejeitou dessa vez. Ficou parado, pensando. E aquilo já era diferente. Marcos olhou para Andréia. Os olhos dele se encontraram. E pela primeira vez desde que tudo começou, havia algo novo ali. Não era confiança, mas também não era só rejeição. Era possibilidade. Pequena, frágil, mas real. O coração em conflito. Os dias seguintes não foram fáceis, mas Marcos não desistiu. Ele voltou. No dia seguinte, e no outro, e no outro. Sempre no mesmo horário. Sempre com a mesma intenção. Sem exageros. Sem pressão. Sem tentar comprar nada. Dessa vez ele não trouxe presentes. Trouxe presença. No começo, André simplesmente ignorava. Ficava mais distante, brincando na calçada como se Marcos nem estivesse ali. Mas mesmo assim, observava, de canto de olho. Sempre atento, Marcos percebia e respeitava. Sentava em um banco próximo. Às vezes comprava um doce e ficava ali quieto. Só olhando, aprendendo, tentando entender aquele pequeno mundo do qual ele nunca fez parte. Andréia acompanhava tudo, em silêncio, com os braços cruzados, postura firme. Mas por dentro, ela estava em guerra. Parte dela queria impedir aquilo, proteger o filho, evitar mais dor. Mas outra parte via algo diferente em Marcos, algo que não existia antes. Constância. E isso mexia com ela. Um desses dias, o inesperado aconteceu. André estava brincando com o carrinho velho, como sempre. Mas dessa vez, a roda soltou. O brinquedo desmontou na mão dele. O menino ficou parado por um segundo, olhando aquilo. E pela primeira vez, a frustração apareceu. Ah, não. Ele tentou encaixar de volta. Forçou. Girou. Mas não funcionava. Marcos observava de longe. Pensou em ir, mas hesitou. Não queria invadir. Não queria forçar. Mas então, não tá funcionando. O menino murmurou irritado. Aquilo foi o suficiente. Marcos levantou devagar. Se aproximou com cuidado. Posso ver? André olhou para ele. Por alguns segundos, como se estivesse decidindo. E então, sem dizer nada, entregou o carrinho. Era a primeira vez. Marcos pegou o brinquedo com cuidado, analisando. A roda soltou, mas dá para arrumar. O menino ficou ali olhando de perto. Curioso. Esperançoso. Marcos tirou o paletó, colocou sobre o banco, arregaçou as mangas da camisa. Algo simples, mas simbólico. Ele se abaixou na calçada, sem se importar com sujeira, com aparência, com nada, e começou a consertar. Com paciência, com atenção. Como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo naquele momento. Andréia observava, sem dizer uma palavra. Mas seus olhos diziam muito. Depois de alguns minutos... Pronto. Marcos girou a rodinha, funcionando perfeitamente. Ele levantou o olhar. Testa aí. André pegou o carrinho, colocou no chão.
Empurrou. O brinquedo deslizou normalmente. Como novo, o rosto do menino mudou. Um sorriso surgiu, pequeno, mas verdadeiro. Funcionou. Marcos sorriu de leve, sem exagero, sem forçar, apenas satisfeito. Às vezes só precisa de um ajuste, disse tranquilo. O menino olhou para ele, mais uma vez. Mas agora era diferente. Não havia só rejeição. Obrigado, disse André baixo. Aquilo foi simples, mas para Marcos foi gigante. Foi a primeira brecha, o primeiro sinal. Andréa desviou o olhar por um instante. Respirou fundo, porque ela também percebeu. E aquilo a assustava. Mas ao mesmo tempo, trazia algo que ela não sentia há muito tempo. Esperança. Marcos pegou o paletó novamente. Se levantou. Eu vou indo, disse com calma, sem prolongar, sem estragar o momento. Mas antes de sair, André falou. Você volta amanhã? Marcos parou. Por um segundo, como se não acreditasse no que ouviu. Virou lentamente. Olhou para o menino e respondeu. Volto. Simples, mas cheio de significado. Andréa fechou os olhos por um instante. Porque agora não era mais só presença, era vínculo. E isso mudava tudo. O confronto. Naquela noite, Andréa não conseguiu relaxar. Depois que voltou para casa com André, tudo parecia diferente. O menino estava mais animado que o normal. Falava do carrinho, do moço que consertou, do jeito que ele fez tudo funcionar de novo. Coisas simples, mas que para Andréa tinham um peso enorme. Ela ouvia em silêncio enquanto organizava a pequena casa. Ele é legal, né, mãe? A pergunta veio leve, inocente, mas atingiu em cheio. Andréa parou por um segundo. Pensou. Respirou fundo. Ele parece ser, respondeu com cuidado. Mas por dentro, ela não estava tranquila, porque ela sabia exatamente quem ele era e o que ele já tinha feito. Ou melhor, o que ele não fez. Naquela mesma noite, depois que André dormiu, Andréa ficou sentada na cama, olhando o filho, observando cada detalhe, como se tentasse proteger aquele momento de qualquer coisa que pudesse quebrar aquilo. Eu não posso deixar ele se machucar. E sussurrou para si mesma, porque para ela aquilo não era só sobre passado, era sobre futuro, e ela já tinha sofrido demais. No dia seguinte, Marcos voltou, como prometido, mas dessa vez o clima estava diferente, mais tenso, mais sério. Andréa não sorriu, não fingiu normalidade. Ela estava esperando. A gente precisa conversar, disse direta, assim que ele se aproximou. Marcos assentiu. Ele já esperava por isso. André, vai ali brincar um pouco, filho, pediu ela. O menino hesitou. Mas eu... Vai, meu amor, insistiu mais firme. Ele acabou indo, olhando para trás algumas vezes. Assim que ele se afastou, Andréa virou completamente para Marcos. O olhar dela era outro agora. Forte. Decidido. Eu vou ser bem clara com você. Marcos manteve a calma. Pode falar. Ela respirou fundo. Você não pode simplesmente aparecer assim e achar que vai fazer parte da vida dele. Direta, sem rodeios. Marcos ouviu em silêncio. Ele é uma criança, Marcos. Continuou ela. Ele não entende abandono, não entende ausência. Mas ele sente. Cada palavra era pesada, carregada de verdade. Eu levei anos para construir o emocional dele, disse, apontando levemente na direção onde o filho estava. Para ele não sentir falta de alguém que nunca esteve. Marcos apertou a mandíbula, mas não interrompeu. E agora você chega e começa a criar expectativa. Silêncio. E se você desistir de novo? A pergunta veio como um golpe, dessa vez direto, sem defesa. Marcos respondeu sem hesitar. Eu não vou desistir. Andréa riu de leve, mas não era deboche. Era dor. Você já desistiu uma vez. Aquilo pesou, e muito. Marcos baixou o olhar por um segundo, reconhecendo. Eu sei, disse, com a voz mais baixa, e eu vou passar o resto da minha vida tentando consertar isso. Andréa cruzou os braços, ainda firme, ainda resistente. Não é sobre você, Marcos. Silêncio, longo, intenso, do tipo que decide coisas. Andréa olhou para ele, como se tentasse enxergar além das palavras, como se estivesse procurando verdade. E pela primeira vez, ela não viu só o homem do passado. Viu alguém diferente. Mas ainda assim, ela precisava ter certeza. Isso não vai ser do seu jeito, disse firme. Vai ser no tempo dele. Marcos assentiu na hora. Tudo bem. Sem pressão. Tudo bem. Sem promessas vazias. Ele respirou fundo. Só ação. Aquilo ficou no ar. E dessa vez, Andréa não respondeu de imediato. Porque no fundo, era exatamente isso que ela queria ver. Atitude.
não palavras. Ao longe, André ria sozinho brincando com o carrinho, sem saber que naquele momento o futuro dele estava sendo decidido. A prova de amor. Depois daquela conversa, Marcos mudou, não nas palavras, mas nas atitudes. Ele continuou indo àquela rua todos os dias, mas agora com mais cuidado, mais respeito, mais silêncio, sem forçar proximidade, sem tentar ocupar um espaço que ainda não era dele. Ele apenas estava ali, presente. Andréia percebeu logo, e isso a confundia, porque ela esperava insistência, pressão, talvez até arrogância. Mas não. Marcos fazia o contrário. Ele cumpria exatamente o que disse, sem promessas, só ação. Em um dos dias, ele chegou mais cedo e viu algo que o fez parar. André estava sentado na calçada quieto, diferente do normal, sem brincar, sem correr, só ali, olhando para o chão. Marcos não se aproximou. Ficou de longe, observando. Andréia estava atendendo uma cliente, mas também parecia preocupada. Algo não estava certo. Quando o movimento diminuiu, ela se abaixou ao lado do filho. "O que foi, meu amor?" O menino demorou um pouco para responder. "Mãe, eu não consegui fazer a atividade da escola." A voz saiu baixa, quase envergonhada. Andréia tentou manter a calma. "Qual atividade?" "Era para levar um desenho." "Com o pai." Silêncio. Pesado. Imediato. Marcos sentiu aquilo de longe, como se tivesse ouvido cada palavra dentro do próprio peito. Andréia respirou fundo, procurando a melhor forma de responder. "Filho, a gente pode fazer outro desenho. Só nosso." Mas André balançou a cabeça. "Todo mundo vai levar com o pai." A voz dele agora carregava algo novo. Tristeza. E pela primeira vez, falta. Andréia não respondeu na hora, porque não havia resposta fácil. E aquilo partiu Marcos por dentro. Sem pensar muito, ele saiu dali, sem falar com ninguém. Entrou no carro e foi embora. Mas não por desistência, por decisão. Horas depois, no fim da tarde, algo inesperado aconteceu. Um homem simples, vestido de forma discreta, apareceu na barraca. "Boa tarde", disse educado. Andréia olhou sem reconhecer. "Boa tarde. Isso aqui é pro menino", ele disse entregando um envelope. Ela franziu a testa. "Quem mandou?" "Só pediram para entregar." E saiu, sem explicação, sem nome. Andréia ficou confusa. Olhou o envelope. Hesitou, mas abriu. Dentro, havia um desenho. Simples, mas bonito. Um homem e um menino de mãos dadas. E abaixo, uma frase escrita com cuidado. "Às vezes o pai chega depois, mas chega para ficar." Andréia congelou. Na mesma hora, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não precisava perguntar. Ela sabia. Marcos. Ela olhou em volta tentando encontrá-lo. Mas ele não estava lá. Ele não quis aparecer. André se aproximou curioso. "O que é isso, mãe?" Ela se abaixou devagar, ainda emocionada. "É, para sua atividade." O menino pegou o desenho. Olhou. Seus olhos começaram a brilhar. "Eu posso levar?" Andréia respirou fundo, coração apertado. Mas pela primeira vez, sem resistência. "Pode, meu amor." O menino abraçou o papel como se fosse algo precioso e saiu correndo, animado. Andréia ficou ali, parada, segurando as lágrimas. Porque aquilo não foi dinheiro, não foi presença forçada, não foi tentativa de impressionar. Foi cuidado, foi sensibilidade, foi entender e fazer sem precisar aparecer. No dia seguinte, Marcos voltou, como sempre. Simples, sem chamar atenção. Mas dessa vez, antes mesmo que ele falasse qualquer coisa, André correu até ele. "Ei!" Marcos parou, surpreso. "Você que mandou o desenho, né?" Silêncio. Por um segundo, Marcos poderia negar, mas não negou. Apenas assentiu de leve. O menino sorriu, um sorriso aberto, sincero. "Eu gostei." Aquilo foi tudo. Mas antes que qualquer emoção crescesse demais, André fez algo inesperado. Deu um passo mais perto e segurou a mão de Marcos, de forma natural, sem medo, sem dúvida. Um gesto simples, mas cheio de significado. Marcos ficou imóvel por um segundo, sentindo aquilo, vivendo aquilo, como se fosse o momento mais importante da vida dele. E talvez fosse. Andréia observava de longe, em silêncio. Mas dessa vez, sem resistência, porque ela também entendeu. Aquilo não era mais tentativa, era construção, o recomeço. Os dias passaram, e pouco a pouco, tudo começou a mudar. Não de forma rápida, não de forma perfeita, mas de forma real. Marcos continuou presente, sempre no mesmo horário, sempre respeitando os limites, sempre construindo,
passo a passo. E André já não era o mesmo. Agora ele esperava. Olhava para a rua antes mesmo de Marcos chegar. E quando via o carro se aproximando, o rosto se iluminava. Um sorriso automático, daqueles que não dá para esconder. Andréia via tudo, em silêncio, observando cada detalhe, cada gesto, cada pequeno avanço. E mesmo tentando manter a razão, o coração dela já não resistia como antes. Porque pela primeira vez, ela não via só o homem que falhou, via o homem que estava tentando acertar. De verdade. Em uma tarde especial, André correu até Marcos assim que ele chegou. Você vem amanhã? Marcos sorriu. Vou sim, por quê? O menino ficou animado. É meu aniversário. O coração de Marcos parou por um segundo. Aniversário. Mais um momento que ele não viveu, mas que agora talvez tivesse a chance de fazer parte. Ele olhou para Andréia, que observava de longe, em silêncio, esperando. Não por palavras, mas por atitude. Posso ir? Perguntou Marcos com respeito. Andréia hesitou, não por desconfiança, mas porque aquele momento era grande demais. Ela olhou para o filho, viu a expectativa, a esperança, e então assentiu de leve. Pode. Simples, mas cheio de significado. No dia seguinte, Marcos chegou diferente, sem exageros, sem luxo, sem tentar impressionar, apenas presente. A casa era simples, pequena, decorada com carinho, balões coloridos, um bolo simples sobre a mesa, mas cheio de amor. André estava radiante, correndo de um lado para o outro, até que viu Marcos na porta e parou, por um segundo, como se aquele momento precisasse ser sentido. De verdade. Então, correu, sem pensar, sem medo, sem dúvida, e abraçou Marcos. Forte. De verdade. Marcos fechou os olhos, sentindo aquilo, como se o mundo inteiro parasse naquele instante. E pela primeira vez, ele não pensou no passado, nem no que perdeu, só no que estava vivendo. Ali, agora, quando André se afastou, olhou para ele, com um sorriso leve, e disse naturalmente: Você veio, pai. Silêncio. O tempo parou. A palavra ecoou. Forte. Verdadeira. Inesperada. Marcos não conseguiu responder na hora. Os olhos encheram de lágrimas. Ele tentou falar, mas a voz não saiu. Então apenas abraçou o menino de novo, mais forte, como se estivesse recuperando anos em um único gesto. Andréia observava, parada, com os olhos marejados, porque aquele momento era tudo que ela temia. E tudo que no fundo ela também queria. Não era perfeito. Nunca seria. O passado ainda existia. As feridas ainda estavam ali. Mas agora havia algo maior. Uma chance. Um recomeço. Mais tarde, enquanto André brincava com as outras crianças, Marcos se aproximou de Andréia. Em silêncio. Os dois ficaram lado a lado, observando. Obrigado, ele disse baixo. Ela não respondeu na hora. Apenas continuou olhando o filho. E então, falou. Não agradece ainda? Marcos olhou para ela. Isso aqui. Ela continuou. Não é sobre o que você fala. Ele assentiu. Eu sei. Ela respirou fundo. E pela primeira vez, olhou diretamente para ele. Sem raiva, sem defesa. Só, verdade. É sobre o que você faz daqui para frente. Silêncio. Mas dessa vez, não era pesado. Era promissor. Marcos olhou novamente para André, sorrindo. Feliz. Então eu vou fazer dar certo. Andréia não respondeu. Mas também não discordou. E isso já era um começo. Final para você meditar. Às vezes a vida não dá segunda chance. Mas quando dá, ela não vem fácil. Vem com dor, com erros, com escolhas difíceis. Mas também com a chance de reconstruir. Porque algumas histórias não terminam no erro. Elas recomeçam na coragem de fazer diferente. Se você chegou até aqui, comenta de onde você está assistindo.